pessoal, aqui é o Guilherme Cabral. Hilton Riquieri. Eric Padovani. Michel Furtado. E para fazer a continuação, eu sei que está todo mundo desesperado para saber da nossa continuação do podcast passado, para falar então um pouco da materialização daquele sonho. Eu queria, antes de voltar a palavra para o nosso Michel Furtado, para o nosso dentista famoso aqui nos Estados Unidos. Nosso popstar. Eu queria lembrar vocês, coraçãozinho. Isso, se inscreva no canal. Inscreva. Ative o sininho, compartilhe, faça que esse vídeo ultrapasse as barreiras aí da internet. Lembra, se tem muito alguém, algum bom, colega muito que sonha com poético. isso, ajuda ele a essa informação passar adiante. Exatamente. Algum recadinho? Não? Eu tenho. Eric. Então vamos lá. Startando aqui, né? Começando o nosso novo projeto, que são os patrocínios do nosso podcast, né? Então, se você tem interesse aí em patrocinar, que o seu nome apareça aqui, ó, na nossa frente, enquanto a gente está conversando, para toda a classe odontológica. Hoje a gente começa com o primeiro patrocinador, que é a Estilos Jalecos Personalizados. Você é dentista, técnico, Quer jaleco, Estilos. pijama cirúrgico, tudo relacionado à sua profissão, você encontra lá na Jalecos Personalizados da Estilos. Correto? Não, Muito se eu bom. puder intervir aqui, eu vou com a experiência que eu tenho nos Estados Unidos, é super difícil de achar jaleco, pijama cirúrgico de boa qualidade. Então, se vocês estão conseguindo fazer isso com estilos, não perca essa oportunidade. Eu já descobri a Estilos aqui e eu vou ser cliente, tenho certeza. Exatamente. Então você aí no Brasil, vai aparecer aqui, ó, aqui embaixo, não sei, algum lugar aí vai estar o link da nossa empresa que está patrocinando o nosso podcast, que é Estilos Jalecos Personalizados. Muito bom. Podemos começar. Bom, e começando aqui, lembrando, já falei do cara, aqui é bom que todo mundo participa. tudo, O nosso background fica tudo, não, coraçãozinho, não faz o Ativa o joinha, sininho. ativa o sininho, Isso. isso, pronto. Vocês vão avisando aí. O villain, né? O cara é igual do Joe, né? E de novo, gente, só repassando rápido. Na primeira parte, no último podcast, a gente falou um pouco desse sonho e ele mostrou que essa é uma coisa importante, que entre a realização dos nossos sonhos, entre cada parte dessa realização, dessa construção, existe um monte de dor. Mas a gente fala muito pouco dessas dores e como que a gente tem que adquirir resiliência ao longo da vida para ir realizando. E aí a gente vai para um próximo ciclo que não evita as dores, né? Ela continua. Só que aí você vai gostando desse processo, de se dedicar, de focar, de não perder essa linha aonde você quer chegar, né? Do seu sonho final e vai se acostumando a sentir passar por esses obstáculos que eles, na verdade, só são degraus para a gente realizar. Bom, e a gente parou, no último podcast, a gente parou na concretização da sua chegada para fazer um programa de revalidação nos Estados Unidos. Exato. Quando eu fui aceito na Universidade de Connecticut, né? Então, fiz a entrevista, foi chamado um diretor do programa, um italiano na época, sem dúvida, para mim, o melhor cirurgião que eu vi atuando. Aprendi muito com ele, mas era linha dura pra caramba. E uma outra coisa que a gente aprende muito na residência é o seguinte: residência e especialização são termos que eu vou usar para definir a mesma coisa, tá? São 3 anos de residência ou especialização império, tempo integral, tá? Então, isso é muito comum nos Estados Unidos. Você vai fazer as coisas em tempo integral, academicamente, né? Você vai fazer especialização, você vai fazer o curso de odonto, não tem part-time, né? Não tem o curso parte do dia, né? Meio período. Meio período. Não esquece. Não tem. E tudo é pago, né? É normal da cultura. Na verdade, a cultura americana vê isso muito mais como investimento do que como custo, gasto. Mas eu tenho que pegar empréstimo. Sim, você tem que pegar um empréstimo. Todo americano pega. Os juros são super baixos, porque é uma coisa que eu acho fantástica do mercado livre, né? Do sistema de mercado, né? O mercado se regula. Então, olha o ciclo. O paciente me valoriza muito hoje, a odontologia é fantástica nos Estados Unidos no quesito financeiro, também por isso, porque o paciente que senta na minha cadeira, ele sabe que eu investi tempo e dinheiro da minha carreira de pelo menos 11 anos. Porque eles sabem que depois do segundo grau tem o college de 4 anos, depois do college de 4 anos você tem que entrar na faculdade de odonto, depois de você entrar na faculdade de odonto você tem que fazer especialização.
Eles sabem disso. Eles sabem que cada passo você tem que investir dinheiro. Então não tem como ele não olhar para você como uma figura de autoridade, uma figura que tem conhecimento, que vai tratar ele, que tem valor. Eles sabem disso. Não é à toa que você chegou onde você chegou com o esforço que você fez. Sabe? E o paciente vê isso. E ele sabe que não é para ser barato. A odontologia não é para ser barata. Porque o investimento de tempo e dinheiro que você tem, o paciente sabe disso. A sociedade americana sabe disso. Né? Então, tudo que você investe lá na frente volta. É a noção do mercado. O banco vai te emprestar dinheiro porque sabe que a sua profissão ela é rentável, que você vai pagar. O risco do banco é muito menor. E ele consegue te emprestar a juros baixíssimos. Eu acho isso muito interessante aqui, né? Eu percebi em todas as esferas aqui da economia que a premissa aqui é que todo mundo confia em você. Diferente do que a gente tem no Brasil. Que as garantias que a gente precisa apresentar. Prova que você é confiável. Prova que você primeiro. é confiável primeiro. Aqui não. Aqui, assim, eu confio em você, então você vai fazer com que eu continue acreditando em você. Então ele te oferece uma gama enorme de produtos. Existe a burocracia que você tem que passar para chegar lá, mas você está completamente certo. O que me deixa, às vezes, doente em alguns relacionamentos que eu tenho no Brasil, que eu tentei fazer no Brasil, relacionamentos de negócio, tá? De parceria, de outras coisas, é que e eu conheço um pouco dessa mentalidade porque eu sou brasileiro, eu sei, eu não consigo muito entender a lógica dessa mentalidade hoje, principalmente conhecendo o que eu sei. É que a premissa é que dois lados de uma negociação, um lado vai sempre tomar prejuízo. Não tem... Né? Então, assim, fica aquela coisa no seu background, na sua cabeça, assim, quando você está numa negociação. Não minha, mas eu falo da cultura geral, que eu vejo no Brasil. Se eu não estiver levando vantagem, estão passando por cima de mim. É aquela história da então, lei do assim, Gerson, né? Assim, eu tenho que levar vantagem. Se eu estiver levando vantagem, então eu fiz uma boa negociação. E o pior, se eu não estiver levando vantagem, é porque ele está levando esse é pior. Então, assim, isso me deixa doente, porque muitas vezes, em várias negociações que eu fiz, em vários projetos que eu consegui fazer na minha vida, eu percebi que naquele momento não era o melhor para mim. Mas eu tentar falar assim, eu vou tomar essa pancada aqui nos primeiros 2, 3 anos, mas eu sei que os 20, 30 anos que estão por vir, eu vou ganhar. Então, assim, não é que às vezes em uma negociação, em um processo, em um projeto que você está fazendo, nesse momento você vê que você não está ganhando, é porque o outro está querendo se aproveitar de você. Não, é porque naquele momento a melhor negociação, o melhor processo, o melhor projeto tem que ser feito da melhor maneira, daquele jeito. Com o entendimento de que no longo prazo vai ficar muito melhor para você. E existem sim milhões de maneiras de você entrar em um negócio, entrar em uma negociação e entender que tem win-win. Todo mundo ganha. Ganha-ganha. Perfeito. Não é ganha-perde. Entendeu? Então isso é uma coisa que eu aprendi com a cultura aqui, que eu acho que eu não conseguiria viver muito no Brasil. Eu teria problemas gástricos horríveis. Eu ia ser um cara super, sabe, tenso. Porque... Você tem que abrir mão, às vezes, de alguma coisa para poder ganhar. Não, mas foi a minha história aqui, assim. Sempre eu falei, cara, vou tomar essa pancada, não tem problema. E, de novo, a história, né? Quem viu, pessoal, assiste o outro podcast, vocês vão entender muita coisa que eu vou falar aqui. A minha avó falando assim. Se você chegou agora aqui, você precisa assistir o outro. Assiste o anterior, que vocês vão entender muito o que é o contexto do que a gente está falando. Que é. Esse é arrancão. Cara, eu olhava e falava assim, cara, pode bater. Pode bater. Bate. Agora é tua hora. Agora é tua vez. Cara, bate, não tem problema. Lá na frente vai ficar tudo igual. Não que eu vá bater de volta, mas é que eu tô me moldando para ser o parceiro ideal para esse negócio. Agora eu não sou. Então agora eu tenho que apanhar um bocado. Sabe? Então, vou dar um exemplo. Antes de eu ser dono do consultório que eu trabalhei 6 anos como associate, como dentista da clínica. Eu sei que eu estava recebendo menos do que eu tinha completa noção de que eu estava recebendo menos do que eu merecia. Sem dúvida. Eu tinha completa noção que eu podia estar fazendo muito mais. Mas eu estava dentro de um ambiente que o time é um time fantástico que foi criado. A estrutura é uma estrutura fantástica. A mentalidade, a cultura da empresa, do consultório, é uma coisa que eu sei que não é fácil de se montar.
Então, eu estava pagando com o que eu deveria receber a mais, aquilo para mim era o meu aprendizado de business, de saber como é que você lida com o negócio, de como é que você trata paciente, como é que é a cultura do americano. Então são coisas intangíveis que a gente não, às vezes a gente não enxerga numa negociação e acha, não, é só o que está no papel, é só dinheiro, é só financeiro, e você acha que se você não está levando vantagem, você está tomando prejuízo. Você enxergou aquilo ali como um investimento. Sem dúvida. O que eu tenho que fazer para ter acesso àquela climatização? Eu tenho que investir um tempo aqui. Tem um pensamento muito errado no brasileiro, que eu vejo muito isso, né? Porque eu tenho empresa funcionando lá, tem funcionários, eu tive laboratório com muita gente. Qual que é a premissa de uma palavra no Brasil, que é o sacrifício? O sacrifício no Brasil é ligado ao sofrimento, né? Como se fosse um castigo. Mas na verdade o sacrifício é você abrir mão de um prazer imediato agora, para dali na frente você ter um prazer maior ainda. Perfeito. E às vezes o brasileiro peca nesse sentido, que é o que você disse, que você abriu mão de algumas coisas, esperou o tempo certo, para hoje você está colhendo o que você colhe, né? Perfeito. Eu tinha ciência de que ia demorar uns 5, 6, 8 anos para eu conseguir construir o time que já existia lá, se eu abrisse o meu próprio consultório, com todas as dores que eu ia ter que passar, com todos os investimentos, prejuízos muito maiores para eu chegar lá. Hoje eu sou dono de um consultório que existe no mesmo lugar há 43 anos. Vai fazer 43 anos agora, segunda-feira. Que legal. 43 anos no mesmo lugar. Que bacana. Tá? Quanto custa isso, né? Quer dizer, quanto custa? Sabe? Você tá entendendo que tem valores que não são tangíveis? E assim... Não vamos falar de idade, mas pensa que quando você nasceu, aquilo já estava sendo já estava lá. Para você um dia ter... Usufruir, né? Já estava lá. Né? E eu falo isso com o ex-dono, né? Que hoje ele trabalha para mim. Olha que interessante. E quando ele vendeu para mim, eu sou sócio hoje com o filho dele, que é clínico geral, eu sou periodontista. Quando ele vendeu para mim, uma das preocupações dele era atender a comunidade de pacientes que ele criou ao longo dos anos com os mesmos standards, com os mesmos padrões. Sim. Ele não simplesmente falou assim, eu quero vender, vou pegar aqui meus milhões. Eu não quero a grana. Pôr no bolso e vou aposentar, vou viajar o mundo. Não, ele continua trabalhando, ele ama o que ele faz e ele tem um comprometimento com os pacientes que fizeram a vida dele ser do jeito que é. Interessante. São valores, sabe? E isso é cultural, né? Exato. Porque no Brasil não tem essa cultura de passar o seu negócio adiante. Legal, ou você deixa para alguém da sua família, ou é como se o negócio morre ciclo, com né? você. Em vez de você ainda capitalizar essa transferência, porque você ainda consegue trabalhar, mas agora você abrir mão do ego e deixar fazer essa transição, entregar para alguém, que agora você vai ser nessa transição, você é um consultor para a próxima geração. Exato. Você curtir esse processo? Não. No Brasil, ou você entrega para alguém da família, ou você quer que o negócio acabe mesmo. Olha, né? As pessoas preferem isso. Olha aqui, cultural. Começou comigo, vai acabar comigo. É uma palavra muito importante que tem um sentido muito forte aqui nos Estados Unidos, que é o legado. Né? E você vai ver que isso no processo de revalidação, o tanto que isso é importante para as universidades, deixarem um legado. A escolha dos candidatos, a escolha das pessoas que vão fazer o programa, fazer a residência, a especialização, ela passa pela cultura da universidade e pela escolha de um legado. Qual que é o legado? Você fala Harvard. Cara, Harvard tem muito dinheiro porque as pessoas que se formaram lá, em alto nível, são super bem-sucedidas e doam dinheiro de volta. Sim. É normal. É cultural. É participação com a comunidade, é interação com as pessoas ao seu redor. Você não é um dentista, você é uma pessoa. Exato. Você é uma pessoa, você tem um pilar ético, né? Um pilar financeiro, um pilar cultural. Né? E isso tudo é avaliado durante o seu processo de avaliação. Né? Porque é parte da cultura americana. E isso vem também, você vai aprender esses processos durante a parte de negócios também. Cara, vai ter gente desonesta? Vai ter gente que vai fazer palhaçada? Vai. Deixa de lado. No caminho que você passar, deixa de lado. Esses vão ficando para trás. Tudo bem. É a escolha de cada um. Você pode escolher, a beleza do negócio é que você pode escolher não se relacionar com esse tipo de pessoa. Fantástico. Carrega os seus high standards com você e olha para frente. Então, assim, voltando à parte de revalidação, eu fiz isso, fiz 3 anos de pério, cara, super sofridos. Porque eu voltei para a clínica depois de 6 anos sem ver um paciente. Sofridos no bom sentido, eu tive que reaprender muita coisa. Existe também a questão cultural de você ser dentista nos Estados Unidos, ou atender pacientes no nível, num ambiente universitário nos Estados Unidos.
E isso eu tive que aprender também. Como é que você aborda um paciente, como é que você faz o tratamento, a questão da hierarquia dentro da universidade, como é que são os processos dentro da universidade. Então, eu costumo dizer para as pessoas que vão fazer residência, brasileiros ou não, que o meu primeiro ano de residência de especialização, eu me senti como se eu estivesse numa sala escura. E tinha alguém me dando murro, cara. Eu tava tomando pancada. Eu não via ninguém. Um corredor polonês, às escuras. Eu só sentia as pancadas, porque era um monte de processo novo que eu tinha que aprender rápido demais, porque eu tinha que produzir. Produzir no sentido de quê? De fazer cirurgia, de aprender, de estudar, de catch up, né? De conseguir voltar a ser dentista de novo. Então, no primeiro ano foi assim, apanhar. Cara, no laboratório, quando eu fiz o mestrado, a gente tinha reunião do laboratório toda terça-feira de manhã, cedinho, 7 horas da manhã. E a gente tinha que apresentar e justificar a sua pesquisa. Né? No laboratório. No laboratório. E isso é uma constante na vida do americano. Desde criancinha, o americano está acostumado a subir em algum lugar e se posicionar. Ter uma retórica, explicar, sabe? Conseguir falar de uma maneira inteligente e provar um ponto, mesmo que você não concorde com esse ponto, né? Só que eu venho de uma cultura que não é assim. Se eu sou questionado, eu acho que é pessoal. Pô, mas você não sabe como é que isso é feito? Então você não devia estar fazendo isso. Aí você acha, pô, o cara não gosta de mim, não sei o quê, ele tá me julgando. Não, não é. São os fatos, você não sabe desse processo, você é a pessoa responsável por esse projeto, você devia saber, volta para aprender. Analisado pela competência. Exato. Então não é você é isso, você fez isso, você agiu dessa maneira. Ou não fez isso e deveria ter feito. Exato. Então, então o primeiro ano foi isso, uma sala escura, pancada. No segundo ano, você já a luz começa a ficar um pouquinho melhor. Você já consegue esquivar um pouquinho das pancadas, você consegue gerenciar melhor o seu tempo. E eu falo assim, eu falei das apresentações do laboratório quando eu fiz pesquisa, todos os dias durante a residência, entre 7 e 8 da manhã, ou meio-dia e 1 da tarde, que era para ser café e almoço, você não senta numa cafeteria, vai num restaurante. Não existe tempo parado. Você está numa sala de aula, um dos residentes está apresentando o caso. E o diretor... Malhando. Por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Mas tal pessoa, o cara tinha um domínio da literatura impressionante, e ele falou, tal artigo assim, assim, assado, falou que o que você fez é errado. E você tinha que ter conhecimento da literatura o suficiente, porque ele já sabia qual que era o rebate. Para antever se Aí você já tinha que saber a literatura o suficiente para falar, não, mas tal pessoa falou que o que eu fiz está certo nesse caso. Ou seja, você está triturando ali, né, cara? O tempo inteiro. Então, assim, de 7 da manhã durante a residência até 6 da tarde tinha alguma coisa. Clínica era normalmente de 1 a 5 da tarde todo dia, ou de 8 a meio-dia. E tinha... quinta-feira, a parte da manhã toda, era Treatment Planning Seminar, era um seminário de plano de tratamento, você fazia um plano de tratamento integral do paciente e apresentava para o painel dos residentes e de professores da pério e da prótese, convidados. E os professores, cara, te arrebentavam. E você vai aprendendo. Então, no primeiro ano, eu só apanhava. Claro, ele vai te apresentar o pior cenário possível para que você aprenda a resolver. Sem dúvida. E sem dó. Exato. Sem dó. Mas nunca desrespeitando. Nunca, me humilhou. Não. Nunca assim. Mesmo porque é um problema muito sério em qualquer instituição particular ou estadual, a Universidade de Connecticut é estadual, é um problema muito sério se você for acusado de preconceituoso, é muito sério isso. A questão litigiosa nos Estados Unidos é uma coisa muito pesada. Então ninguém quer isso para a universidade. Ninguém quer perder um aluno porque teve um conflito. Claro. E o aluno saiu obrigado. Sabe? Então, assim, eram super rígidos, mas também eticamente rígidos. Né? Pelo menos essa foi a minha experiência. Às vezes você vai ouvir uma história aqui ou acolá de uma universidade que não foi. Mas foram anos intensos. Durante esses primeiros 6 meses, foi muito engraçado. Durante esses primeiros 6 meses eu saí do Canadá e eu tinha aplicado para a cidadania. Eu ganhei a cidadania no Canadá. Aí eu tive que voltar para jurar a bandeira no Canadá. Olha só. E isso, a minha esposa estava fazendo parte do doutorado dela e ela fazia, e tinha uma empresa de treinamento de um software que ela estava usando, onde a matriz da empresa era na França. Então, eu saí do laboratório 1 mês antes de entrar na residência e eu passei 1 mês na França com ela. Ela morou na França 4 meses, em Montpellier,
para fazer essa questão do treinamento lá. Chato, é horrível. Montpellier. Montpellier ainda. Terrível, que lugar feio. Tudo isso, pessoal, com budget de estudante, tá? Isso aí sobrando. Que é diferente, né? Entendeu? Então, você ter dinheiro para viajar é uma coisa, você ter dinheiro só para estudar é outra. Então, assim, eu passei um mês com ela em Montpellier, voltei para cá, ela ficou na França, eu comecei em Connecticut, depois ela voltou para Toronto. Então, a gente ficou um bom tempo, eu em Connecticut, ela em Toronto, e assim, eram 8 horas de carro, meu primeiro carro da minha vida. Eu comprei porque em Toronto eu não precisava, cidade grande, o metrô era excelente, e a bicicleta, morava perto da universidade. Com 36 anos foi o meu primeiro carro. Foi um Chevy Cobalt 2009. Isso era 2009. Mas era o SS já? Nem sei, cara. Isso é pra quem gosta de carro. Sei lá, cara. Era um vermelhão. Tinha motor. Era um vermelho. Tinha motor, me levava onde eu queria. O nome é bonito, mas volante. pra você brasileiro aí, ó, esse que tá falando Chevy Cobalt, é similar ao nosso Corsa Classic. Tipo um Corsinha, E ele era vermelhão, era o carro que tinha no lote lá, que era mais barato, que eu conseguia comprar com o dinheiro do empréstimo. E ele é vermelhão e chamava ele de Chicão. Então, o Chicão... Nessa época, Michel, o seu programa era um programa que pagava. Isso. Quer dizer, você ainda não teve que fazer um empréstimo para pagar o programa. Não. Mas não é que o que ele paga também, você vive. Por isso que você tinha que fazer o empréstimo para sobreviver, para pagar as contas. Exato. Então, assim, vamos falar os números. Eu recebia $13 mil por ano. 13 mil. 13 mil dólares por ano. Tá? Como estudante no Canadá, como estudante internacional, primeiro ano do meu mestrado, eu recebi um stipend, né, uma bolsa internacional, eu ganhava $16 mil por ano. Daí, no ano seguinte, eu já era residente permanente, passou para 21. E aí, aí eu comecei a trabalhar, eu ganhava 23, 24, $25 mil por ano. A minha sorte é que minha esposa era inteligente. É inteligente. Né? E ela fazia pesquisa, ela aplicou para bolsas muito, muito famosas no Canadá, ela conseguiu uma delas. A segunda bolsa mais famosa no Canadá, ela conseguiu. Uau. Então ela ganhava... É o que, Louis Vuitton? Não, uma chamava Bell, né, da Graham Bell, eu acho, e a outra foi o que ela ganhou. Ela ganhou a segunda, só tinha 2 pessoas no Canadá que ganharam essa bolsa. Uma foi ela na Universidade de Toronto e outra foi na Universidade de British Columbia, do outro lado. Vancouver. Então, assim, Vancouver. O Louis Vuitton, desculpa, gente, é porque a gente acabou de receber aqui do pessoal da diretoria que é patrocínio. Vai patrocinar. Tá? Mas que eles também já estão patrocinando. Mas eles vão ter que disputar com a Kate Spade, né? Ou com estilos, né? Estilos, né? Aí, então assim, o que a minha esposa ganhava conseguiu no Canadá, compensar. Ajudou pra caramba. E, de novo, a gente não queria fazer nada de fora da regra, nada ilegal, trabalhar e tal, para não manchar nosso histórico de imigração, para dar... sei lá, isso tudo fica guardado. E não faz sentido, né? Não faz sentido para onde você quer chegar. Não era a nossa... É bom o brasileiro que tá ouvindo aí entender isso daí também, né? Porque às vezes o cara vai chegar aqui, vai se deparar com dificuldade e as portas são abertas para você fazer muita coisa errada também. E tem que se segurar e entender. Tem que saber que aqui real, vale a pena, né? Não aqui precisa. Vale a pena não precisa. você pagar o preço porque você tem retorno. Não precisa, cara. Sinceramente, não precisa. Nesse tempo que eu fiquei em Connecticut, eu ganhava essa bolsa de 13 mil, meu mestrado era 12 mil. Então, no final do ano, sobrava $1.000 para mim. Só que eu tinha que viver. Lá não tinha apartamento subsidiado pela universidade. E lá não tem metrô, era uma cidade pequena. Farmington, em Connecticut, é uma cidade pequena. Então, eu tinha que ter um carro. Claro. Eu tinha requisito da... Cara, eu não tinha computador. Tinha que ter um computador. Eu não tinha computador. Meu primeiro notebook, eu tinha 36 anos. Meu primeiro carro, meu notebook. 36 anos. E tinha que ter uma câmera para tirar foto dos procedimentos. Só aí foi mais ou menos $6 mil. Só aí. O carro eu paguei $12 mil no carro. Só de cara. Aí eu tirei um empréstimo de $100 mil no Canadá. Só de cara aí foram o quê? $9 mil. Não, 11 mais 6, 12 mais 6, $18 mil. Já foram só na compra do carro, na câmera. Quase 20% no empréstimo já. E no computador. Entendeu? E a gente viveu com isso. Minha esposa com a bolsa dela do Canadá. Aí ela mudou para Connecticut depois.
E ela, que a gente fala de estar sempre mexendo, né? Garra, né? Ela da área de engenharia florestal falou, pô, o que eu vou fazer aqui? Eu falei, Michele, o nome dela é Michele. Michele, se voluntaria para alguma coisa, começa a mexer em alguma coisa. A gente não conhecia ninguém, não foi igual a Universidade do Canadá, que já tinha brasileiro e tal. Ela falou, cara, vou voluntariar na Cruz Vermelha. E ela odeia tirar sangue, eu ver sangue, ela odeia isso. Mas ela voluntariava num outro departamento lá, e aí conhecendo as pessoas, ela falou, o que você faz? Eu sou engenheiro e tal, fiz pós-graduação no Canadá. Falou, você já tentou no departamento de engenharia e de energia do governo de Connecticut? Já tentou conversar com o pessoal? Ela falou assim, não. Ah, não, vai, eu conheço gente de lá, uma pessoa da Cruz Vermelha. Entra nesse website aqui e vê se tem alguma oportunidade para você. Ela entrou no website, mandou um e-mail para uma pessoa de um departamento lá, ela foi lá, voluntariou um tempo, depois foi contratada. Nossa. Olha aqui. Para o departamento de energia, de Energy and Environmental Protection, DEP. Então ela trabalhava, só que para o governo não ter que pagar imposto para ela também já era cidadã canadense, aí eles empregavam ela por 8 meses por ano, os outros 4 ela não podia para não ter vínculo. Aí o governo precisava pagar. Então, a cada 8 meses ela tinha, para mudar o status dela de trabalhadora, não trabalhadora nos Estados Unidos, ela tinha que dirigir até a fronteira do Canadá em Quebec, atravessar a fronteira e voltar. Só para mudar o status. Então, a cada 8 meses ela fazia isso. Então, isso ajudou muito. Ela trabalhando no DEP, nosso empréstimo do Canadá e a minha bolsa. E deram certo. Só um ponto aqui. Eu ainda não paguei meu empréstimo. Eu estou pagando paulatinamente, porque os juros que eu pago nesse empréstimo são tão baixos que eu pego o dinheiro e invisto em outra coisa. Não compensa que tá. Em outra coisa. Eu tô... Se eu pegar e imobilizar esse dinheiro e pagar... Você perdeu os juros de outros investimentos. Você chega num nível de... Quando você é dentista, você chega num nível de educação financeira também. É outra coisa que você tem que ter nesse país, porque senão você apanha muito. Você chega num nível de salário que você tem que ter um conselheiro financeiro, né? E aí você vai conseguindo alocar investimentos e coisas que você está fazendo. Tá? É dessa grandeza que é a odontologia nos Estados Unidos. Então... É um fato, eu ainda estou pagando. Essa história te levou, você terminou aí o mestrado e especialização em império na universidade. Isso. Ali você já estava pronto, agora você já é dentista nos Estados Unidos e é só escolher o lugar e trabalhar. Na verdade, a minha licença de especialista só era válida em alguns estados americanos, não todos. Cada estado nos Estados Unidos tem sua lei e o estado determina qual licença que ele aceita. Então, isso eu não sabia também quando entrei para a Significa que você tem que, a hora que você entra num programa, você já tem que saber onde você quer. Onde você quer morar. Porque é o programa que vai determinar a sua possibilidade. É o estado que vai falar se aceita ou não esse tipo de certificado ou de diploma. Né? Por exemplo, um exemplo clássico é Flórida. Eu me mudei para a Flórida em 2015, quando a Flórida aceitava um dentista internacional que revalidou através de uma especialização. Em dezembro de 2015, a lei mudou. Não aceita mais. Então, se eu fizesse o programa hoje, eu não conseguia fazer a Flórida. Aonde você fez ou teria que ter mudado o programa? Eu teria que fazer um curso em clínica geral, não especialização. Qualquer especialização não é aceita na Flórida mais. Tá? Então, essa é a questão de estratégia que a gente fala muito na Dr. Dream e tal. Eu não sabia disso. Eu só estava feliz de poder revalidar. E uma coisa muito legal do imigrante nos Estados Unidos é que é mobilidade. Né? Tem vários gargalos no processo de revalidação. Existe mobilidade geográfica, existe limitações financeiras, limitações de família, essas coisas que o imigrante tem que conseguir definir muito bem antes de vir para cá. Porque a escolha de imigrar é uma escolha pesada. Claro. Principalmente se você tem família, filho e tal. Exato. Eu vim com a minha esposa, era mais fácil, que a gente conseguia se virar e sempre fomos batalhador, não tivemos medo de correr atrás. Tiro no escuro aqui não é uma opção muito... Não é legal. Muito legal, né, cara? Você imigrar, cara... Pensa, no episódio passado, vendi consultório, saí do Brasil, deixei família, com tudo achando que ia estar certo aqui, cheguei, entrei num laboratório onde o professor falou assim, não te aceito mais. Te aceitei online, mas por e-mail e tal, achei que você não é mais meu aluno de mestrado. O mundo cai. Tá? Imagina você com filhos, tal, com dívida e tal, não é legal. É que você tem uma vantagem aí, né? Você tem essa parte que é essa mobilidade, mas o dentista estrangeiro,
ganha uma vantagem frente ao americano, porque você não tem raízes aqui também. Exato. Então você ganha essa chance, ó, aonde tiver, eu vou. Eu vou. Porque o americano, de repente, eu sou desse estado, minha família toda está aqui, eu não vou sair daqui, eu não vou sair dali. Exato. O programa seu só aceita a validação para esse, então eu não vou. Porque eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui. O estrangeiro, é natural que ele não tenha esse raiz apelo, fincada, né? E ele se sinta disponível para qualquer lugar. Onde estiver, eu tô lá. Exatamente. Não, então é uma vantagem para quem... a porta abrir, é para lá que eu vou. Mas eu vejo que também na cultura do americano tem isso, né? Ele não tem muito essa raiz, né? De ficar centralizado onde a família tá também, né? A gente vê Nem sempre, não. Os Estados Unidos é um país continental, né? Então, assim, é muito comum você ter uma família aqui na Flórida, a pessoa fez o college no norte, agora vai trabalhar no sudoeste, né? É muito comum porque a malha viária dos Estados Unidos é muito eficiente também. Você pega um avião, 3, no máximo 4 horas, você está do outro lado do país. Eles vão contar em custo também, é totalmente não diferente. É ruim, né? A moeda é forte. A moeda é forte. Então, assim, na época eu não sabia, não tinha feito essa estratégia. Falar, pô, agora eu vou fazer uma licença de especialista, vou saber quais estados eu posso trabalhar. Eu tava feliz que eu tinha passado, cara. Que eu ia ter uma licença nos Estados Unidos, porque eu tinha mobilidade geográfica. E eu não tinha medo de trabalhar. Não tinha dinheiro, não, mas não tinha medo de trabalhar. Sabia que... Uma coisa que eu tinha certo é que eu ia fazer dinheiro. Eu nunca tive... Lógico que você passa os perrengues, é lógico, você fala, pô, será? Mas no fundo eu sabia que, pô, isso vai dar dinheiro. Não era uma preocupação minha. Quer dizer, e nessa história, a gente tá falando de coisas que você não pensou. E provavelmente, por conta dessa história, a Dr. Dream, ela veio fechar esses gaps. Exato, a ideia é essa. As nossas dores... Então, dessas experiências... As minhas dores criaram o Dr. Dream. Assim, tudo que eu sofri, essa jornada toda que você percorreu. Tudo que aconteceu, minha e dos meus sócios. Né? Que é melhor, eu tenho 2 sócios. Eu comecei sozinho e Dr. Dream nasceu de 4 brasileiros que moravam em Connecticut, que faziam faculdade em Connecticut. Cada um com uma história totalmente diferente. Completamente diferente. Um era professor da área de dor orofacial, criou lá a cadeira de dor orofacial, não existia. Era uma demanda das universidades americanas de ter uma cadeira em dor orofacial. Ele fez a especialização dele com o cara famoso de Kentucky, eu esqueci, gente. O livro dele de Kentucky. Mas tudo bem, ele fez a cadeira lá. O outro estava terminando o curso dele de ADD, que é uma residência em clínica geral de 2 anos. E ele estava virando professor desse programa. E o outro estava formando em ADD também, Advanced Education in General Dentistry, que é uma residência em clínica integrada. Tá? Depois de você fazer o odonto, você vai fazer isso. Os americanos fazem muito isso para pegar a mão. Tá? Não me sinto seguro para ver paciente assim no meu consultório ainda. Vou pegar a mão, vou fazer um ADD, vou fazer um GPR, que são residências em clínica geral. Esse último, Christian, depois ele foi fazer pediatria em Harvard. Então ele queria ser especialista. Ele usou o ADD como um degrau para ele melhorar a experiência, o currículo dele, para ele aplicar. Então ele aplicou para Harvard e foi fazer pediatria lá. Então a Dr. Dream nasceu disso. Ela nasceu dessa dor. E a gente sempre discutiu. Os brasileiros sempre falando, cara, foi difícil demais para mim. Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Tal. E a gente falou, pô, devia ter uma agência centralizada. Uma plataforma. Uma plataforma que eu acho fantástico nessa história toda, nessa ideia de vocês aí, essa sacada de montar uma empresa que te apresenta para aqueles interessados brasileiros em vir para os Estados Unidos, né? Assim, o resumo, um compêndio, uma coleção das experiências que deram certo e daquelas que deram errado, e daí vocês traçaram um caminho para viabilizar e as ferramentas, sonho, né? Assim, exato. E para acabar com esse paradigma, com esse estigma de que não é possível, de que eles colocam todos os obstáculos do mundo para você não ser dentista nos Estados Unidos, que é uma grande mentira. Uma das maiores dores que eu tenho e que eu aprendi em Connecticut é que o programa de ADD de Connecticut, por exemplo, aceitava 30 e tantos alunos. Tinham 2 brasileiros, cara. Éramos 4 brasileiros na universidade, um professor, 3 alunos, em meio a 60, 70 alunos das várias especialidades. E você via gente da América Latina todinha em peso, mas não tinha brasileiro. E eu vim do Brasil, eu sei como o brasileiro é capaz, o dentista brasileiro é bom. Quando o dentista brasileiro quer ser bom, ele é bom, cara.
muito bom. Então, assim, isso me doía. Eu falei, cara, Por que é que não tem por mais que que não tem brasileiro? aqui? E eu acho que era falta de acesso. A comunicação era difícil? O que era? Eu não sei te Informação? dizer. Eu acho que existe esse. Eu fui criado uma barreira. Uma barreira. Não, Essa é gente, impossível, é difícil eu demais. tenho parte da resposta. O inglês, né, cara? A língua. Eu acho que tudo tudo, pode ser usado como uma barreira. A língua, a cultura, o medo de ser rejeitado é uma coisa forte por causa da língua. Não, eu cheguei no Canadá, eu sabia que eu ia para o Canadá. Sabia que eu ia para um país de língua inglesa por 2 anos que eu estava aplicando para o mestrado quando eu estava no Brasil. Eu assistia, eu gostava muito de música, então eu ouvia as músicas com legenda, eu imprimia as legendas e lia as letras das músicas para tentar entender o que ele estava falando, treinando meu ouvido. Eu comecei assistindo filme em inglês com legenda em português, eu ouvia o inglês, tentava traduzir, depois eu fiz com legenda em inglês, depois sem legenda. Eu fiz esse processo na minha cabeça, eu cheguei no Canadá, não tinha coragem para falar, cara, de medo, de vergonha. E a minha esposa já não tinha muito essa vergonha, ela sabia mais o inglês, então chegamos lá, eu falava, Michele, pede isso pra mim, chegamos na loja, eu chego num lugar, Michele, como é que fala isso, como é que faz isso? Ela fazia. Deu 2 semanas, ela falou assim, Michel, não. Pede você. Agora é com você. Pô, porque senão você não vai aprender. Se vira. Então, assim, basicamente, os seus medos são problemas. Não tem medo. Vai lá, cara, e se joga. E se aprende, cara. Durante o tempo eu falava com meus amigos canadenses e de língua inglesa, né? Tinha uns alunos da Austrália, da Escócia, sotaque super difícil de entender. Eu falava com eles, se eu falar alguma coisa errada, me corrige. Eles não corrigiam. Não corrigiam. Depois eu pensava o que eu falava, bicho, a construção dessa frase está errada. E eu era muito consciente do que eu falava em inglês, porque eu via o meu orientador, o Jed, falando, eu falava, esse cara, o inglês dele é uma coisa... Eu queria me expressar igual ele, igual né? o cara. Porque eu era monitor da aula dele, ele sentava assim, o cara nunca fez slide para as aulas dos alunos. Ele sentava assim, sentava em cima da mesa com o pé na cadeira assim, olhava para os alunos e falava assim, do que nós vamos falar hoje? Ele pensava... já sei. Vou falar da interface sólido-líquido na física. Ele era físico também. Ela é dentista, bucomaxilo e físico. Caraca. Fez pós-doutorado em física na França. O cara falava francês fluente. Ele é galês. Aí, cara, você assistia a melhor aula que você teve na vida do cara desenhando no quadro. Assim. Desenhando e falando. Sem PowerPoint, sem nada. Sem nada. E você viu que o cara não planejou. Ele tirava tudo da... Isso para mim é a minha maior lição do ponto de vista de conhecimento. Aí, só pra gente depois voltar o gancho para continuar a história, foi o Dennis Ternot dando num congresso, acabou a força, ele tinha 1h30, ele com 2 copos vazios, ele explicou tudo sobre histologia e fisiologia da osseointegração, de um jeito que ninguém no congresso esqueceu mais. Só com 2 copos. Mostrando o fresh socket, mostrando a raiz, a dinâmica da histologia. Quer dizer, o que você está falando, a hora que você vai entendendo que esses tijolinhos todos se transformam em algo, numa comunicação melhor, e que isso não é só com odontologia, é com inglês. Tudo. Isso é com tudo. Quer dizer, a hora que você se posiciona, fala assim, não, eu quero. E eu vou. Agora... Você tem que se julgar. Qual que é a demanda? O que eu preciso fazer? Não importa qual é a dor, quanto tempo tem, mas eu vou estudar. Você tem que se julgar. Eu vou me dedicar, eu vou parar de me julgar, e o brasileiro tem muito disso, né? O americano é o melhor, isso é o melhor. Mesmo vamos pegar o dentista, que sabe que a odontologia do Brasil é muito boa, e ela é muito boa. E eu falo isso pro mundo inteiro. Mas ele, como indivíduo, se fosse, mas os americanos, mas o inglês eu não tenho. Não é inglês. É o país que mais está acostumado a receber o inglês como segunda língua, esse inglês incompleto, é o americano. Porque não tem país no mundo que recebe mais estrangeiro. E eu brinco e falo assim, se isso é difícil para você, imagina para o asiático. Você imagina para o árabe, que o alfabeto é diferente. E olha eles falando, e perde a vergonha. Sem dúvida. Sem dúvida. Uma vez, numa reunião dessa de laboratório, quando eu fazia pesquisa, tinha um visitante, um aluno visitante japonês. E ele foi apresentar o trabalho dele, cara. Para ele se expressar uma coisa básica, ele demorava 20 minutos. Eu não estou brincando. Era muito difícil para ele. Muito difícil para ele. Você via que ele não conseguia. E todo mundo
pacientemente ouvindo. E no final, o meu orientador levantou e falou assim, olha, uma vez eu fui no Japão apresentei num congresso e fui num jantar com os amigos, colegas pesquisadores japoneses, e eles pediram para eu falar uma frase em japonês. Eu não consegui. Eu admiro demais o que você fez aqui hoje. Quer dizer, o cara deu crédito, muitas vezes assim, pô, eu vou ser julgado, todo mundo vai julgar ele, nossa, vai meter o ferro nele porque ele não sabia, não estava preparado. Não é que ele não estava preparado. Ele é um excelente pesquisador. Ele só não sabia o inglês, não tinha o domínio do inglês que a gente tem. Então, assim, quebrar essa barreira assim, porque eu não sei inglês, eu não sou capaz, não sou competente. Esquece isso. Acabou, isso tá certo. Ninguém mais do que o americano vai saber mais o que é sotaque. Mesmo porque dentro dos Estados Unidos tem 6, 7, 8 sotaques diferentes. O americano tem sotaque. Tá? Você vai para o Nordeste americano, em Connecticut, onde eu estudei, tinha um sotaque. E eu trabalhei no Texas depois, fui pro Texas, tem um sotaque. Então, cara, é aquela coisa, a gente fala isso muito na Dr. Dream também. Essa jornada vai exigir que, às vezes, você pega a sua jangada, o seu barcozinho da sua ilha, atravessa o mar, atravessa o rio, chegando lá, você queima a jangada. Você não vai voltar. Não pensa que você vai voltar. Se joga, porque dá certo. Entendeu? Então, cara, eu tinha vergonha de falar inglês, não queria me expor, e eu fui forçado. Graças a Deus, fui forçado. E entrei em um laboratório em que o inglês é uma coisa muito importante. E hoje eu não tenho sotaque? Claro que eu tenho. Eu conversar com um nativo inglês aqui, um americano, eles vão saber que eu tenho sotaque. Eu não preciso falar 2 palavras para ele ver que eu tenho sotaque. Mas não existe problema nisso. Eu acho que isso é um grande superpoder dos Estados Unidos. É de conseguir criar uma estrutura forte, sólida o suficiente para as melhores pessoas do mundo quererem vir para cá. Quererem fazer pesquisa aqui, quererem vir empreender aqui. O Elon Musk é um imigrante. Elon Musk é da África do Sul. África do Sul, sul-africana. Por que ele veio para cá? Para quê? É um cara com o gênio que ele tem, podia ir para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Entendeu? Então, assim, e ele tem sotaque, você já viu ele falando, o sotaque dele é forte de sul-africano. Então, assim, não deixe, a ideia que a gente tenta passar para os alunos do Dr. Dream, não deixar que isso seja uma barreira. Vamos quebrar essas barreiras. A primeira barreira, impossível, eles fazem de tudo, tem preconceito contra brasileiro. Não tem. Não tem. Você vai achar uma pessoa que tem, ou outra que tem. Idiota tem no mundo inteiro, cara. Exato. Nenhum país é isento de gente babaca. Nenhum país. Então, assim, você vai achar um babaca aqui, outro ali, dentro do Canadá, dentro dos Estados Unidos. Eu achei? Claro que eu achei. Deixa essas pessoas passarem, deixa elas ficarem, porque a grande maioria não é. E você vai ter estrutura necessária para você se tornar quem você quer aqui. A gente fala muito da Dr. Dream. Se você ama a odontologia, aqui você vai ter a oportunidade de ver a odontologia te amando de volta. Entendeu? A odontologia essa é outra dor no Brasil. vai te amar de volta. Sabe? E às vezes você tem um problema em termos da entrega, da qualidade do trabalho que você vê aqui, porque às vezes o dentista vê que a odontologia te ama tanto de volta que você não precisa ser excelente. Você não precisa buscar excelência. Aí parte de um princípio individual. Sim. Eu quero ser o melhor no que eu faço, independente da quantidade de dinheiro que eu receba. Então eu trabalho com a mesma ética que eu tenho hoje, com a mesma ética que eu entrei no laboratório, que eu fiz pesquisa na UFMG, no 2º ano de graduação, a mesma ética que eu tinha naquela época é o que eu tento carregar hoje. Mas isso é uma coisa de princípio individual. Uma coisa que você desenvolve com o tempo também. Você pode melhorar esses princípios, não é uma coisa que é imutável. Sim. Né? E você dali de Connecticut, você foi... Não, você estava de Connecticut, você terminou, validou, e aí você tem uma... Antes de vir para a Flórida, você ainda tem uma passagem no Texas. Por quê? O que aconteceu? Aí o 2º ano começou a ficar melhor, o 3º ano você vira rei. Você escolhe os casos que você quer, você já domina a literatura, você faz... O meu diretor, ele falava assim, para você ser periodontista, na minha opinião, você tem que fazer a prova dos boards. De pério, não é de boards, de boards de fazer a licença. Da especialidade. Porque se não tem que ser, não existe obrigação nenhuma de você ser membro da Associação Americana de Pério, não existe obrigação nenhuma de você ser um diplomat, né? um diplomata do board de pério, não existe essa necessidade para você ter licença. Você precisa ter o certificado da Universidade de Especialista e fazer os boards clínicos, né? E ele falou, você não é periodontista enquanto você não fizer os boards de pério. E o board de pério você passa um dia num prédio, num hotel, onde você fica no hotel. Você não pode sair e você faz, na verdade, 2 dias.
2 períodos. Você senta na frente de dois professores de pério, de universidades famosas, pessoas que você lê os artigos dela a vida inteira. Você fala, pô, esse cara tá aqui. E tem um computador na sua frente e eles vão mostrando casos. O que você faria? O que você faria? Por quê? Porque é basicamente o Treatment Planning Seminar que a gente fazia lá em Connecticut. Entendeu? E assim, pô, você vem de uma fundação forte, onde você cita artigo pra lá e pra cá. Cara, eu arrebentei nos boards. Arrebentei. Porque pra mim, e eu ficava assim, pô, esse cara... Que honra. Eu falei, que honra que tá aqui, cara. Eu li seus artigos. Obrigado pelo que você fez. E muito do que eu sei de pério hoje é porque você fez. Os caras super pé no chão. Não, por favor, não precisa nem falar. Eu faço o que eu gosto. É outra coisa que eu acho muito legal aqui. Você falou do Tarnow, né? A carreira acadêmica, que as pessoas que fazem carreira acadêmica amam a carreira acadêmica. Primeiro porque ela te separa muito da parte clínica privada. Não dá tempo muito de você fazer os dois. Segundo que ela paga menos. Muito menos. Ela é muito menos lucrativa do que a parte privada. Então quem escolhe a carreira acadêmica aqui é porque gosta mesmo, que é bom no que faz. Em sua maioria, tá? Não vamos falar que todo mundo é. Sim. Então, e também porque já conseguiu decifrar o seu viés para a academia. Sem dúvida. Ele se descobriu no meio do caminho professor, né? Exato. E gosta. Exatamente. Faz o que gosta. Pesquisador, professor. E é feliz, né? Tem um ditado que fala, se você ama o que faz, você não vai ter que trabalhar um dia da sua vida. Um dia da sua vida. E é exatamente esse perfil que eu vi. A minha experiência acadêmica foi essa. Então, o meu 3º ano na residência foi assim, eu já dominava, fiz as provas dos boards de pério, passei, eu não tinha feito ainda a prova do board da revalidação, fiz no último ano de residência, todos os alunos, tá pessoal, isso não é uma coisa contra estrangeiros, todos os alunos de odontologia dos Estados Unidos, americanos ou não, têm que fazer os boards, tá? Então eu fiz no meu último ano. Só para a turminha ter uma ideia, tá? O board aqui, gente, é um exame, como no Brasil nós temos o exame de conselho, é como um exame da OAB para ser dentista. Não é porque você fez a faculdade de odontologia que você vai ser dentista e disputar o mercado ali, não. Não. Você vai terminar a odontologia, vai fazer o board, receber o board, ok. Passou no board, ok. Aí você pode ser dentista. Exato. E ainda tem a prova do estado. Por que eu não vim para a Flórida? Por alguns motivos, né? No final do curso. Meu último ano foi um ano de descobertas de oportunidades no país. E a minha esposa trabalhava no Department of Energy and Environmental Protection, DEP, de Connecticut, e ela mapeava, ela trabalhava muito com mapa, e nesse software você conseguia colocar dados, né? Então eu falei assim, mapeia para mim aí. É o interesse do brasileiro. Mapeia para mim aí estados com pessoas acima de tal idade, que é a doença periodontal, né? Você vê mais prevalência em pessoas mais velhas. Mapeia para mim pessoas com salário a partir desse negócio. Por fim, onde tem menos dentistas. E onde tinha mais de clínico geral. E menos especialista. Porque o clínico geral... Indica. Isso. É, muito bom. Aí ela mapeou, deram 4 estados. Deu Virgínia, Washington State... Lá no norte-oeste. Lá no noroeste, lá em cima, perto do Canadá. Oregon, que é do lado de Washington. Um pouquinho abaixo. E Texas. E já estava definido que a minha esposa não gostaria mais de morar em lugar frio. E eu não ligava, eu adorava. Para mim, eu não saí de Toronto. Mas tem outro dizer aqui que chama Happy Wife, Happy Life. Isso deve ser só para sua. Para 2 tipos de esposas. É para sua e para o resto. Isso mesmo. Nossa, só para completar, pô, por isso que eu tenho a Happy Life. Começou. Humilde, ele tem 2 qualidades, ele é humilde e perfeito, né? Essa mamãe sempre falou que eu tinha esse defeito, que a humildade era, filho, não seja tão humilde. Né? Então, aí você decidiu Texas. Decidi o Texas. E em Virgínia também, a gente topava Virgínia, que estava mais ou menos no meio. E Virgínia é um estado, cara, fantástico. E eu fiz entrevista em um consultório na Virgínia e 3 consultórios no Texas. Aí já era consultório... de pério. Private practice, consultório. Já é consultório odontológico, clínico. Periodontista. Valendo já. Valendo, pau quebrando já, na hora de produzir para pagar os empréstimos. Para nunca mais lavar um banheiro na vida. É isso. Bom, mas aí já ficou fácil. Aí já agora você está leiloando basicamente a sua mão de obra. Para onde que eu vou? Aí você já podia escolher um lugar. Só retomando, a gente já conversou esse papo algumas vezes antes. Você comparando a jornada do dentista que se formou no Brasil e está passando por tudo isso aqui com a ajuda da Dr. Dream,
você ainda acredita que às vezes é um caminho até mais fácil do que o próprio americano? Muito mais. Muito mais. Primeiro porque a equivalência do diploma de odontologia brasileiro nos Estados Unidos só requer que você faça 4 anos e meio de odonto. Aí, galera. Né? Aí, muitas vezes, igual eu fiz o FMG, eu não paguei um centavo para fazer faculdade. Quer dizer, nem se ficou com débito lá e veio para cá. Não. E aí daqui você já existe uma maneira de você achar uma equivalência. Então você já é considerado um dentista aqui. Né? Não para clinicar, mas você tem um título de odontologia. Você tem que simplesmente passar pelo processo de equivalência clínica agora, acadêmica americana. Recebeu o treinamento americano para ser um dentista. Você imagina um país que recebe milhões e milhões de imigrantes todos os dias, de várias profissões, tendo que estabelecer uma régua de standards para todas as profissões. Então, uma maneira que eles fizeram de fazer isso é reinserir, né, esse dentista internacional dentro do sistema acadêmico americano, de várias maneiras. Eu acreditava que só existia uma maneira, que era voltar para a graduação, que é uma das maneiras. Tá? É a maneira mais cara, e a maneira que talvez vai te ensinar menos, que você vai voltar para a graduação. Mais demorada, uma das mais demoradas, e que você vai sair no mercado como se fosse um recém-graduado. Você recebe menos, né? Então o seu salário é menor. Tem as vantagens? Tem. Não existe limitação geográfica. Se você volta para a graduação, você tem o mesmo título de dentista americano, você pode trabalhar em qualquer estado dos Estados Unidos. Essa é uma das vantagens. Talvez eu acho a única vantagem. Então, assim, você tem uma necessidade de se mobilizar, de trabalhar em vários estados durante a sua vida, você acha que vai existir isso? Vale a pena. Então, assim, existem estratégias específicas que a gente conversa no Dr. Jim, não vem ao caso agora, mas você pode voltar para a graduação como uma maneira de você melhorar seu currículo para ir para uma especialização. Tá? É uma das maneiras também. E lá você está no Texas agora. Aí eu fui pro Texas, num cantão no Texas, uma cidade. Aí tá resolvido, sua vida dali pra frente, mil maravilhas. Num dali pra frente era só colecionar. Num clima melhor. Você lembra que a gente falou que se tá confortável não tá bom? Lembra a gente falou no outro podcast? Você leva isso a sério, né? Você lembra disso? Eu faço o máximo para deixar a vida da minha esposa extremamente desconfortável. Bom, diga-se de passagem, a gente é especialista nisso. Depois que você casa, você vira especialista em transformar a vida da sua esposa no inferno. E não precisa de muito, né? Não precisa. Você não precisa se esforçar muito, só ser você. Tem uma brincadeira, né? Não seja feliz. Se você for feliz. Não senta no sofá, não. E depois que eu casei, que eu descobri que eu não sabia mastigar direito, eu não sabia andar direito, eu não sabia me enxugar depois do banho direito. Tudo você faz errado. Eu não sabia dirigir direito. Bom, mas aí, agora a Mil Maravilhas só conto de fadas no Texas. Começou. Aí a gente passou 2 anos e meio no Texas. Foi muito difícil. Foi uma região. Cara, desculpa só um pouco. Cara, minha esposa só me elogia, cara. Ela é muito sortuda. Tá bom. Mas não é pra qualquer um. Ela é sortuda. Débora, comenta aqui embaixo. Depois deixa só um comentário. Não desmente pra todo mundo, não. Vai lá, do Texas, vamos lá. Vai arrebentar com a autoestima dele, não faz isso. A gente foi pra uma cidade muito pequena no Texas. Levando em consideração os dados, né? Eu acho que isso foi um erro grande, porque a gente não conseguiu fazer muita amizade. A minha filha nasceu no Texas, e na verdade minha esposa ela foi grávida de Connecticut para o Texas, e ela largou aquele empregão lá para ir pro Texas. Largou empregão para ir pro Texas, e a partir desse momento a virada é a seguinte: eu era dependente dela, agora eu queria fazer questão dela ser minha dependente. Eu queria devolver tudo que ela fez para mim a vida inteira. Então essa era uma das coisas. O empregão que ela largou lá era pior do que o empregão que eu tinha no Texas. Legal. Então, cara, eu tô fazendo de tudo para inverter. Inverter, né? Isso é uma negociação, tá vendo? Você é imigrante, você tem que negociar isso. Negociando. Mas foram anos difíceis, porque a gente não se adaptou. E a minha esposa teve um problema sério depois do nascimento da minha filha, da gravidez. Foi uma gravidez tranquila, mas o pós-parto foi bem complicado. Bem complicado. E a gente aprendeu muito, a gente foi calibrado culturalmente muito em relação ao sistema de saúde dos Estados Unidos. E onde a gente estava era muito isolado. Enfim, minha esposa passou maus bocados, a gente sofreu muito. O que levou a gente a procurar outras maneiras, outros lugares. E esse amigo meu que fez ADD em Connecticut era naquele momento professor da Universidade da Flórida aqui em Miami. E hoje ele é o diretor do programa de Miami, é nosso sócio na Dr. Dream.
Todo Thanksgiving eu ia pra casa dele e tal, a gente passava, somos amigos até hoje, muito amigos. E ele todo ano, Michel, vem pra cá, cara, vem pra Flórida, é bom demais aqui. Eu falei, Rodrigo, cara, é muito saturado, acho que é saturado. Cara, que saturado, não existe isso não. Falta de calibração minha. Michel, não existe isso, cara. Vem pra cá, que é bom demais. E nada. Quando aconteceu isso com a gente na Texas, a minha esposa falou, Michel, vamos considerar ir pra Flórida. Eu não queria ir pra Flórida porque eu tinha que fazer mais provas. Uhum. Que a Flórida tinha uma prova do estado para eu conseguir a licença. Então eu tinha que fazer prova clínica em paciente, fazer classe 2, fazer parte de endo, fazer prótese. E, pô, eu queria sangue, eu não queria fazer isso tudo de novo. Quer dizer, você tinha que dar um passo para trás nas provas para fazer a validação como clínico geral para permitir fazer CPR aqui. Para trabalhar aqui na Flórida. Então, eu apliquei para vagas de faculdade, de professor, eu apliquei para UCLA em Los Angeles e fui chamado para ser professor do departamento de pele lá, tinha até 2 brasileiros bacana demais lá, um deles era o diretor da época. E fiz a entrevista, apresentei meu trabalho de pesquisa. Tá vendo onde o Canadá me ajudou? O que parecia não ter nada a ver, vai conectando as pontas. E a minha pesquisa no Canadá foi base fundamental para minha pesquisa em Connecticut. E eu acabei, assim, não é comum no seu mestrado, durante a especialização, você publicar. Não é comum você fazer uma pesquisa forte. Eu peguei uma orientadora muito forte na área de ciências básicas. A gente fez decodificação genética de bactéria em paciente compromissado. Com pyrosequencing, que era top. Você decodificava um monte de coisa que a gente achava de paradigma de microbiota oral, microbioma oral. A gente achou um monte de coisa nova. E acabou publicando 4 artigos. Você não publica um normalmente. Então a universidade me adora. Nosso trabalho foi para a final da competição nacional de todas as pesquisas de pele do país, na AAP. Entendeu? Tá vendo a base lá da pesquisa, sabe? Aquilo foi pilar para tudo ir acontecendo. Cara, hoje eu vejo aquele café, cara, fez toda a diferença. Toda a diferença, porra. Aquele café rejeitado. Rejeitado, ó, vou falar o nome do café. Café rejeição Braunas, uma fazenda Braunas. Fantástico. Daí, eu apresentei o trabalho do meu mestrado em Connecticut, na UCLA. Fui chamado para ser professor, só que o salário, cara, era tipo 4 vezes menos do que eu recebia no Texas. Uhum. E falei, cara, não dá para mim. Para morar em Los Angeles, cara. A universidade era em Beverly Hills, meu. Sabe? O sonho. Qualidade de vida minha não ia dar. Assim, né? Queria dar um passo para trás, mas eu acho que eu tinha as melhores opções. Claro. Né? Vai virar outro doutor Hollywood. Pois é. Aí eu falei, então vamos encarar essa. Aí não. O que aconteceu? O Rodrigo me ligou. Michel, vem pra Flórida. Eu falei, Rodrigo, tá saturado. Falei, Michel, a última vez que eu te ligo, eu falo sobre isso. Falei, pô, Rodrigo, calma, velho. Desculpa, não é nada pessoal. Falei, não. É a última vez que eu te ligo, porque esse ano a lei muda. Quer dizer, aí você foi forçado. Falou assim, ó, agora não é porque eu quero, não, ou porque você quer. Ou é agora ou nunca. O Estado não te aceita mais. Você vai ter que voltar pra fazer um ADD ou DPA depois, voltar pra faculdade. Aí ele falou assim, esse ano é o último ano. Você tem até dezembro. Eu falei, cara, vou fazer. Eu vou fazer. Você me ajuda? Ele me deu um monte de material para eu estudar, me ajudou com um assistente, porque eu vim fazer a prova aqui na Flórida, de clínica, me ajudou com paciente. Fiz a prova em vários estados, não passei numa classe 2, deu exposição pro pato, tomei ferro. Fui na Carolina do Norte fazer a prova no paciente, passei. Fiz a última parte da prova em Memphis. Isso tudo no consultório. Eu tendo que meio que gerenciar o ex-dono, o dono do consultório lá não saber, eu pegar paciente onde eu estava, pagar para o paciente viajar comigo para Memphis, pagar para o paciente viajar para mim para Carolina do Norte. Olha que loucura de investimento logística. Violento para eu conseguir tirar a licença na Flórida. Cara, a licença mudava dia 31 de dezembro de 2015. A minha licença saiu, eu passei na prova dia 6 de dezembro, de aniversário do meu irmão mais novo. 6 de dezembro. Eu vim dirigindo de Memphis até Longview, no Texas. Super alegre, cara, mas eu tava uma descarga emocional violenta. Eu ligava para minha esposa, conseguimos. Eu tava doido para sair do Texas. Doido para sair daquela cidade porque a nossa experiência não foi boa. E daí começou a saga de arrumar um emprego na Flórida. Aí eu já comecei a olhar consultórios aqui na Flórida para poder trabalhar. Eu achei um consultório em Tallahassee,
2 na região de Miami, um em Pembroke Pines, Fort Lauderdale e Pembroke Pines em Miami, e um em Melbourne. Quando você fala você achou, isso é um local que você vai... Eu fui no site da Associação Americana de vai Pério. no site, ali tem os cadastros de quem está precisando. Tem um sistema de classificados onde tem ofertas de emprego para faculty, para dentista, especialistas, várias por áreas. Especialidades. Exato. Não, só para Pério nesse caso, que era a Academia de Pério. Mas o site da ADA, da tem América de todos os especialistas. Então eu achei esses 4, porque o site da Pério era mais confiável. E dos 4, eu fiz entrevista em vários. E eu já fui, porque eu passei muito aperto na parte migratória, porque é outra coisa, né? Da revalidação. Muitas pessoas acham que tem que ter o green card. Você não tem que ter o green card. Eu vim com visto de estudante para Connecticut. Eles te ajudam a obter o visto de estudante. Do visto de estudante tem um visto de extensão que chama OPT, que permite que você fique 1 ano ainda com um vínculo para a universidade para você achar emprego na sua área. Então você legalmente acha emprego com um visto linkado à universidade, te dá tempo para você conseguir um visto de trabalho se você quiser aplicar para o Green Card. E aquele seu visto canadense, naquele momento você já tinha aplicado para a cidadania canadense? Eu já era cidadão canadense. Não valia para nada? Não. Tanto quanto a brasileira aqui não vale nada. Não, o processo é o mesmo. É muito mais um visto de transição profissional do que de nacionalidade. Então, hoje existem possibilidades muito melhores. Na época, acho que tinha também, mas ninguém tinha descoberto esse gap na lei, não. Que você pode fazer o EB, né? O EB2, que é uma possibilidade de você conseguir o green card de maneira muito mais direta. Eu fui pelo caminho longo. Eu fiz visto de estudante, OPT, H1B, que é de trabalho. De H1B eu apliquei para o green card. Mas vindo para a Flórida, por tanto de perrengue que eu passei nessa questão imigratória, que eu fiquei à mercê do consultório no Texas, né? E tinha algum conflito com o dono lá, eu falei, pô, se o cara me mandar embora agora, eu tenho 90 dias para sair do país. Com esposa e filho e dívida. Eu não quero ter isso. Eu quero ter o green card para ter a possibilidade de abrir meu consultório se eu quiser. Ou de trabalhar em qualquer lugar, se eu quiser, amanhã. Entendeu? Então, vindo para a Flórida, a primeira coisa que eu sentava é outra coisa que você aprende a ser aqui nos Estados Unidos. Não vamos perder tempo. Vamos ser direto, nada é ofensa. Eu sentava com os donos do consultório e falava assim, olha, antes da gente começar a conversar em contrato, em como trabalhar, se você vai me aceitar como um dentista no seu consultório, a única coisa que eu peço é que você seja meu sponsor para o meu green card. Se você não puder fazer isso, então, vamos parar a conversa, porque eu não quero que você perca seu tempo, eu não quero perder o meu. Nada pessoal. Sem ofensa. Nada pessoal. É isso aí. Né? Você aprende a ser direto, né? Você aprende a... Eu comecei assim, dos 4 consultórios eu fiz isso, nos 4. O de Pembroke Pines foi legal, tal. Eu não gostei muito, eu não queria ir para uma cidade muito grande, eu não queria ir para Miami, eu sempre quis mais crescer, formar minha família numa cidade pequena. Né? Então Pembroke Pines foi ok, na primeira entrevista. Na verdade, a primeira foi Tallahassee, que era uma cidade grande, um consultório fantástico, cara super bacana. Aí eu falei dessa questão migratória, e o americano não sabe desse processo, ele acha que tem muita responsabilidade, muito pesado, e não é. E eu falei, olha, eu ajudo no processo, eu acho advogado, eu faço tudo, você só vai ter que pagar algumas taxas e você vai ter que se provar que eu sou a pessoa que você quer para o governo americano. Você vai ser um fiador. Falei, não, eu escolho o advogado. O cara do Tallahassee falou, tudo bem, você escolhe o advogado. E acabou a conversa. Aí, isso foi antes de eu fazer as provas da Flórida, eu já estava procurando, na verdade, foi antes. Eu já tinha mais ou menos um consultório. Aí o cara sumiu. Desapareceu, a gente não conversou mais, eu mandava e-mail, sumiu e tal. E ele me fez uma oferta, assim, ridícula de salário. E eu falei assim, cara, não sei se você tá entendendo, mas o salário que eu ganho no Texas é tipo 2, 3 vezes mais do que você tá me oferecendo. Eu falei, eu não acredito em você, não, eu não acho que você recebe isso. Não, você falou que faz 2, 3 cirurgias por dia. Eu falei assim, olha, eu acho fantástico você ter falado isso, porque eu trabalho com a premissa de que as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu vou me associar, acreditam em mim. Tá aqui o meu imposto de renda do ano passado para te provar que eu recebi, que eu não minto quando eu faço um relacionamento. Quando eu entro no relacionamento, eu não minto. Então foi ótimo você ter falado isso, que aí nossa conversa acaba agora. Você pode... Tchau, e tranquilo. Tudo bem. Sabe? Ele me abriu as portas para eu procurar outras coisas. Aí eu fui de Pembroke Pines, eu não queria ficar em cidade grande, foi legal. O de Fort Lauderdale foi interessante. Eu falei a questão da imigração, ele falou assim, olha, o que eu preciso? Eu falei, você precisa me empregar full time e você precisa ser o meu fiador. Eu falei assim, eu não posso te empregar full time. Eu falei, então vamos parar a conversa aqui. Saí. No dia seguinte eu vim para Melbourne. E em Melbourne o choque que eu tomei foi que a estrutura do consultório, que está aqui há 43 anos, é velhíssima. É uma casa velha, que está aqui há 43 anos.
e que não existe aquela coisa elegante, aquele glamour. Mas as tecnologias são de ponta, tudo que tem de mais ponta, de mais avançado, tava lá. E o dono do consultório, um cara, já tinha seus 69, 68 anos, um cara super antenado, super lá na frente. Eu vi ele fazer uma cirurgia, ele queria que eu fizesse uma cirurgia no consultório para ele ver. Eu falei assim, eu ainda não tenho a licença da Flórida, eu não posso, não vou fazer. Ele falou, tudo bem. Eu assisti ele a fazer a cirurgia, cara muito bom cirurgião, e assim, contato com o paciente da maneira que o brasileiro é. Super cuidadoso, ouve muito o paciente, e a equipe dele, cara, fantástica. Então eu falei assim, cara... Aí te fisgou. Eu falei, bicho, que cultura fantástica que essa empresa tem. Que cara fenomenal. E como toda pessoa que sobressai na área dele tem os defeitos dele, tem os narcisismos dele, mas que transformavam a empresa ainda melhor. Né? Ele tinha as particularidades, ele queria feito daquele jeito. Eu falei, pô, fantástico, bom pra ele. Né? Criou esse legado. E eu falei, cara, vai ser Melbourne. Vai ser Melbourne. O que aconteceu é que no dia seguinte que eu vi ele, falou, você vai ficar aqui mais um dia? Eu não vou voltar para Texas amanhã à tarde. Vem amanhã de manhã, almoça comigo e aí você vai. O Orlando aqui do lado, você pega o voo. Falei, beleza. Na manhã seguinte, no almoço, a gente foi almoçar, ele me chamou para almoçar no restaurante, eu ainda passei o tempo no consultório dele, ele me deu o contrato, aqui o contrato. Você falou que você recebe tanto na Flórida, no Texas, vou cobrir o que você recebe e depois a gente vai aumentando à medida que você for produzindo mais. Falei, acabou, perfeito. Acabou. Eu não falei sim na hora, porque deixa eu digerir isso. Vamos conversar com a minha esposa e tal. E esse é o detalhe mais importante. E a coisa deu tão certo que hoje... Amigtech, e hoje é você que é o dono da empresa. Aprendo com ele ainda, até hoje. Mas deu tão certo que você acabou ele fazendo essa transição, entendendo que, pô, é isso aí, você pode ser a continuação do meu legado. Exato. E agora, então, é com você. Toma aqui o bastão. O prazer dele é me ensinar hoje questões de marketing, por exemplo. Business. Ele senta assim, ele fala assim, você tá me usando pouco, cara. Você tá me usando pouco. Ele fala comigo. Okay. A única coisa que eu tô chateado com o trabalho que eu tenho, que eu tô tendo a vida que eu pedi a Deus, ele falou. Ele tem uma outra empresa que dá consultoria para outros consultórios. Ele faz cruzeiro a cada, 2, 3 meses, ele está num cruzeiro diferente. Ele trabalha 2 dias no consultório. A gente conseguiu expulsar ele um pouco, 2 dias. Ele estava trabalhando todos os dias. O consultório é muito pequeno, não é expulsar. Eu falo com ele, ele fala assim, olha, cara, eu não quero parar de fazer. Eu falo com ele, Lee, cara, eu não quero que você vá embora. Quando você quiser ir embora, eu vou falar para você ficar. Isso é muito importante. Que ele fala assim. Aí ele vai e fala isso. Ele fala, cara, mas você não está me usando, meu. Tem um tanto de coisa que eu quero te falar. Que eu falo, Lee, me fala o que eu tenho que perguntar, que eu não sei o que eu tenho que perguntar, não. Eu tô aqui trabalhando e tentando aprender. Então o prazer dele é isso. É esse, para mim e pro filho dele. E ele me enxerga muito mais, porque eu tenho muito mais o perfil que ele tem do que o filho. O filho dele é muito laid back e tal. Então ele falou assim, você é o diretor de marketing, você é o cara que vai lançar o business, o filho vai fazer um pouco mais a parte de finanças e tal. E a gente fez, antes de fazer a transição, a gente fez um fim de semana, um retiro de um fim de semana com uma empresa que fez um perfil psicológico de todo mundo. Legal, isso é posicionar. Para posicionar na empresa antes da transição. E acabou sendo mais isso. Então ele me enxerga como se eu fosse uma cópia dele para levar o legado dele. Então assim, ele me considera pra caramba. Um grande outro mentor que eu tive aqui. Pô, tivemos nosso problema, brigamos na época da transição, porque é sempre difícil se negociar, claro, mas sempre mantendo ética, né? Não, de novo, e não é pessoal, é assim, é só para realmente colocar as peças do quebra-cabeça do melhor jeito possível. Exato. Agora, e na verdade, e o resultado de toda essa experiência, e com esse mas esse terceiro recomeço de sucesso, é a Dr. Dream, é a Amigtech, são essas empresas que você criou para, na verdade, mapear para o dentista estrangeiro que quer ser bem sucedido e quer se posicionar, validar e se posicionar no mercado americano, a ter um mapa da mina. Exato. Tudo que a gente sofreu, né? Tudo que eu sofri no processo, né? Eu não estou querendo ser coitadinho, mas assim,
Sofrer. O que você falou, sacrifício às vezes o passa sacrifício. como sofrimento. O sacrifício, pra mim, foi uma escada pra eu chegar onde eu tô. Você e o seu sócio, quer dizer, cada um teve um sacrifício. Cada um de uma trajetória. O que aconteceu é que em 2019, um primo da minha esposa veio visitar a gente. Ele é um cara muito antenado na área de cursos online, de marketing digital. Ele falou, Michel, cara, você fala de validação, você entende, não sei o que, faz um curso online. Você tem um produto. Você tem tudo, cara. E ele dá consultoria para um monte de empresa grande do Brasil. E ele falou, cara, faz um curso online. E eu nunca tinha pensado nisso. A gente sempre tinha pensado em fazer curso presencial. Eu lembro, inclusive, aí eu falei, vou fazer. Comecei a fazer. Aí me associei a uma empresa de mídia social. Comecei a fazer aula no PowerPoint em casa, na cozinha de casa. Os moleques dormindo, a minha esposa dormindo. Na cozinha da minha casa, na casa que a gente tinha... Quando eu mudei pra cá, dá pra ver a cozinha, sabe? Eu no computador e as aulas gravadas. Era aula de casa, assim. E eu fazia vídeo com o celular, assim, no quarto de brinquedos das minhas crianças, com o brinquedo atrás e tal, pra começar a fazer, assim, os pilares, né? As coisas básicas do curso da Dr. Dream. E, inclusive, foi esse primo da minha esposa que deu o nome Dr. Dream. Ele falou, cara, é um sonho seu. Seu sonho da galera é trazer dentista pra cá. Dentista é Dr. Dream. Beleza. Aí a gente criou a marca e tal, que é uma marca diferente. E em 2019 eu fiz sozinho. Eu falei, cara, se eu for embarcar nisso, for investir dinheiro, eu não quero que meus amigos percam. E a gente tinha um grupo no WhatsApp e eu falei com o Rodrigo, inclusive o Rodrigo queria fazer uma coisa muito mais em pessoa do que digital. E eu falei que eu já tinha me associado à empresa digital e que essa empresa, e a empresa Dr. Dream na época, ela ia ter uma percentagem para a empresa de marketing digital, porque eu não sei nada de marketing digital. Claro. Eles iam ter que colocar minha mensagem, estruturar, né? tudo. Eu não tenho tempo e não queria fazer isso, que eu não sei, eu não domino isso. E ele falou assim, ele não achou que foi um bom deal. Eu falei, então tá bom, beleza, deixa eu perder o dinheiro, pelo menos não estou levando meus amigos pro buraco, se der errado. Daí eu fiz sozinho em 2019 e o Christian, que é esse que fez pediatria em Harvard, ele escreveu para um blog de revalidação, US News Report, e ele começou a me mandar cliente, aluno. O pessoal perguntava para ele, falou assim, vai pro Dr. Dream, vai pro Dr. Dream. Eu falei, pô, o Christian tá me mandando, cara. Por que eu não chamo ele para ser meu sócio? Chamei o Christian. Aí virou uma bola de neve, porque aí o Christian veio com um monte de ideia que eu não tava vendo, e a gente se dá muito bem, que eu e o Christian são assim, cara, vamos fazer? Vamos pular, pulamos junto no meio do caminho, a gente descobre, e porque nós temos um perfil muito parecido, tipo assim, pô, o que quer que seja, e o Lee, o dono do consultório também é assim, cara, põe na nossa frente o projeto, se a gente acha que rola, nós vamos fazer acontecer. Não interessa, vai acontecer. E eu e o Christian somos muito assim, o Rodrigo é mais cauteloso. O Rodrigo entrou tem 1 ano e meio, 2 anos no Dr. Dream, depois a gente viu a necessidade do Rodrigo entrar e o Rodrigo entrou. Mas quando o Christian entrou, cara, aí virou bomba. Aí o negócio rampou, sabe? Subiu e a gente tem uma equipe hoje grande de estrutura e o curso é todo reformulado, ele não é mais Quando a gente mudou do curso que eu fiz na cozinha lá de casa, os alunos falaram assim, pô, cara, não, ele é super raiz, super legal, não muda, né? A gente mudou para um curso gravado, gourmetizou o negócio, fez um curso em estúdio e tal. Os princípios são os mesmos, né? A gente tem dentro da plataforma aulas gravadas, né, com os pilares, como é que você faz para revalidar. Tem aulas ao vivo que a gente faz todo sábado, mais ou menos 2 horas de aula ao vivo nos sábados, com temas específicos. E tem suporte para escrever as cartas de recomendação, suporte para o inglês, chama de English Hub, que são pessoas da área acadêmica nos Estados Unidos que são parceiros nossos que fazem a revisão dos documentos, currículo, carta de recomendação, carta de intenção, que são etapas fundamentais no processo. A gente faz um Interview Bootcamp, que a gente acabou de fazer um Interview Bootcamp recentemente, que é um treinamento para entrevista, que é também um divisor de águas no processo. Né? E tem curso de board, para fazer a prova do boards na plataforma, e curso do TOEFL. Então tudo que você precisa tem dentro de o meu sonho inicial, que era dos meus amigos agora, do meu sócio também agora, tá tudo numa plataforma. E a gente agora, o que a gente está fazendo é, pela nossa experiência, os contatos que a gente faz, a experiência, a exposição que a gente tem com a universidade nos Estados Unidos, definiu muito o nosso caminho. O que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo parcerias com universidades dos Estados Unidos para fazer curso, por exemplo, de 2 semanas numa residência nos Estados Unidos. A gente tem uma residência de ortodontia que a gente faz todo ano, a gente faz pelo menos 1 ou 2, se chama preceptorship. Os alunos vêm, quem quiser vem, passa 1 semana e vive a vida do residente.
Legal. Para quebrar aquela coisa cultural. Ou seja, para fazer aquele alinhamento cultural, né? Você consegue fazer contato com professores, com alunos. A gente hoje tem alunos do Dr. Jim que estão fazendo orto nessa universidade por causa do primeiro contato que eles fizeram. Porque eles viram que eram, gostaram e fizeram. Eu diria um acelerador, né? É um acelerador. De startup, vamos dizer assim. Exato. Eles fizeram uma incubadora. Exato. E eles falam assim, mas eu não De sou network. ortodontista e tal. Cara, essa aluna nossa, ela era pediatra. Ela fazia outra coisa, não era ortodontista, veio fazer orto aqui. Tem cirurgiões que vieram fazer isso aqui, seguir a vida do residente por uma semana e, porra, a mente se abre, você começa a fazer contato. Existe uma universidade, um programa de pério, que era inclusive de uma aluna que estava fazendo doutorado quando eu estava fazendo a minha residência lá, brasileira, que hoje ela é professora e diretora de um programa de pério nessa universidade. Ela entrou em contato comigo e falou assim, Michel, cara, vamos reabrir aqui o curso de Fellow, que é 6 a 12 meses. Não dá o título de revalidação, mas é uma experiência fenomenal para quem quer fazer a residência, quem quer fazer a especialização. 98, 99% das pessoas que fazem um Fellow aqui ficam para outro programa no país, porque criam uma base onde você melhora o seu currículo, conhece pessoas, professores vão escrever cartas para você aqui, você faz contatos. É o network, né? Você cria um network. Você está dentro, as pessoas vão conhecer seu perfil. Né? E então, essa pessoa, essa diretora, a Martina, mandou uma mensagem para mim, Michel, nós vamos anunciar no website da universidade, mas daqui a um mês. Eu queria que você preparasse seus alunos do Dr. Dream, porque eu sei que o pessoal do Dr. Dream é bom, para aplicar. Eles já podem começar a aplicar agora se quiserem. Ele já tem uma vantagem competitiva, né? Porque agora ele já tem essa calibração. Essa calibração. Porque ela falou, Michel, o programa existia, fecharam, porque tiveram muito problema com dentista estrangeiro. A questão cultural. Olha. E eu vou tentar reabrir agora, mas eu tenho que provar para eles que o que aconteceu no passado com o dentista estrangeiro foi um acaso e a gente vai ter que trazer alunos que tenham valor agora. Né? Então, assim, essas coisas dentro da Dr. Dream vão acontecendo. Então, as ramificações daquele curso que eu fiz, cara, cobrando básico de quase nada, as ramificações daquele tempo que eu investi, que eu perdi, né? Estão assim agora, cara. Então, a gente já ganhou o prêmio da Hotmart, de vendeu mais, não sei o quê. Cara, secundário, porque uma das coisas que a gente fala dentro da Dr. Dream que mais emociona a gente, você vê, cara, um avô, um cara mais experiente, um dentista fantástico que a gente tem no Brasil, ligar pra gente chorando, falando, cara, acabei de ser chamado pra uma residência, você fez um pai muito feliz, você fez um irmão super feliz, você fez um avô super feliz. Eu falei assim, eu não fiz nada, cara, sei que a ferramenta tá aí, cara, você usou. Só usou ela. Você usou, velho. Né? Então, assim, isso vale mais do que 300 milhões de cursos que a gente vendeu. Né? Só que a gente tem uma estrutura para manter. Isso. Né? Michel, eu sei que eu ia justamente falar isso. Então, eu tô doido agora, cara. Eu vi toda a sua história, fiquei louco. Todo mundo desesperado. Aonde que eu acho o Dr. Dream? Fala aí o seu arroba aí. Então, drdream.co, que era um domínio que existia. Já tinha um cara que tinha o drdream.com, que é um cara que faz yoga, faz coisa de sonho, faz uma terapia de sono. É um cara da Califórnia. Já tinha esse domínio. Então, o nosso é CO. drdream.co no Instagram, a maneira mais fácil de achar a gente, que na bio tem lá todos os links. Os links, legal. E é muito fácil. Então, @drdream.co. Uma ramificação da Dr. Dream é a MIGTech. Só falar da MIGTech rapidão. A MIGTech surgiu da necessidade da gente linkar essa transição profissional com a transição imigratória. Vários escritórios de imigração, de advogados de imigração dos Estados Unidos entraram em contato com a gente quando viram que a gente ajuda na revalidação, porque não adianta nada você chegar aqui ter o green card e ser julgado nos Estados Unidos e falar assim, e agora? O que eu faço? Agora que eu vou correr atrás. A gente tem alunos da Dr. Dream, ou eles já estão em curso já, que vieram com green card, mas não sabiam nada de revalidar, eles trabalhavam como Uber, motorista da Amazon, outras coisas. Não que tenha demérito, tá? Sim, mas é porque, porra, não você é dentista. Construindo a tua carreira. Você é dentista, cara. É Se você dentista, ama o que cara, faz, vai atrás, né? a Peraí, profissão aqui então é tão deixa eu legal. entender. Nós temos então duas empresas, a MIGTech Isso. e a Dr. Dream. MIGTech tem a ver com Green Card. Isso, a MIGTech, A migração. ela cria E a outra? Isso. Ela cria os pilares. Ela fala, na MIGTech você vai achar o seguinte, nós vamos trabalhar em paralelo a sua revalidação e a sua imigração.
E quando você revalidar, nós também temos contatos hoje o suficiente para te colocar no mercado do melhor lugar que você quer. É todo o suporte jurídico e de background. De transição profissional. A gente fala assim, de mocho a mocho. Você sai do seu mocho no Brasil, vem um mocho nos Estados Unidos. Exato. Né? E a vantagem da MIGTEC é que a gente consegue fazer um preço muito mais acessível e parcelado. Por quê? Porque eu sei que você vai passar pela revalidação. E eu sei que isso demora 2 anos, pelo menos. Então a gente consegue espalhar. Diluir isso. Porque é um custo alto fazer a imigração. É um custo alto. Mas a gente consegue fazer um perfil muito mais forte, um pleito muito mais forte para a imigração, porque a gente conhece o processo de revalidação. Um officer da imigração vai ver um pleito muito mais denso, muito mais forte, quando você fala, olha, eu sei as etapas para eu me tornar dentista aqui, eu estou na etapa tal, são 8 etapas, eu estou na etapa tal, trabalhando para a etapa tal, tal, tal. Michel, olha só que legal. Pelo que eu entendi, então já existe um caminho pavimentado para chegar nesse sonho. Você não vai ter mais que desmatar floresta nenhuma para chegar. Está asfaltado. Cara, asfaltado. Fantástico. Então a MIGTEC fez isso. Né? A MIGTEC deu foi o final, porque a gente não via isso também. Né? A outra ramificação foi que os escritórios de imigração começaram a procurar a gente. Hoje a gente tem nosso próprio departamento jurídico dentro da MIGTEC. Legal. Porque a gente tem controle sobre tudo. Alguns escritórios a gente teve problemas porque a gente não tinha acesso no pleito e os escritórios de imigração tinham muitos clientes de todas as profissões e a gente queria primeiro basear em odonto, porque a gente sabe odonto. Né? Então hoje uma ramificação do Dr. Dream é a MIGTEC. Tá? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar agora a audiência. Se vocês estão interessados, querem saber mais, deixa comentário. Isso. A gente já pelo jeito já estou vendo que vai precisar fazer mais podcast, no mínimo mais um. Mas eu vou deixar com vocês. Deixa aí os comentários, deixa os pontos fortes. O que vocês acham que não foi respondido aqui? O que vocês gostariam de saber? Com certeza o Michel vai estar aqui com a gente construindo essa história, porque pra gente, o que a gente queria é isso, era com o nosso network, com a nossa experiência, facilitar processos e primeiro devolver pro Brasil aquilo que a gente achava que tudo é possível. Você só precisa entender como. E com a informação certa você chega lá. Sim. Deixa aí então, para quem gostou disso, deixa os comentários. Espalha o aviãozinho para todo mundo, deixa os likes, tira uma foto, espalha para todo mundo aí que tem esse sonho e que agora está vendo a possibilidade de que é possível. E a gente se encontra no próximo episódio. Alguém quer falar alguma coisa? Quero uma última aí. Colegas, técnicos em prótese, eu sei que quando nós começamos e o Michel começou a falar da sua experiência aqui, muitos podem ter achado ou pensado que era um podcast ou um capítulo só para dentistas, como chegar no mercado norte-americano. Não, lembre-se, nós temos aqui, o Dr. Michel é o CEO dessas duas empresas, a MIGTEC e a Dr. Dream. A Dr. Dream, sim, mocho a mocho. Porém, para aquele técnico em prótese, saibam vocês de uma coisa, o ramo da saúde aqui nos Estados Unidos é extremamente regulamentado. É por isso que hoje nós temos a Dr. Dream, que facilita essa transição do Brasil para os Estados Unidos. Porém, a prótese dentária não é nada regulamentado. Sabe o que você precisa? Saber trabalhar, saber apresentar resultado, ou seja, competência no que faz. Daí a MIGTEC pode ajudar muito os colegas técnicos em prótese em como também fazer essa transição. Isso, como fazer essa aclimatação cultural, que é o que a gente falou nos outros podcasts, não é? Que é o que você precisa. Tá bom, quais são os pré-requisitos? E dos pré-requisitos, quais eu tenho? Os que eu não tenho, como eu construo? Talvez nesse processo o caminho é mais fácil, porque é só você saber, é objetivo, você não tem tanta aclimatação cultural, mas tem sim passos que você tem que executar e executado você pleiteia. E só mais um detalhezinho. O Michel nos disse em conversas anteriores que odontologia aqui é um caminho muito amplo, muito vasto. Você, dentista, não necessariamente, e quer vir para os Estados Unidos, não necessariamente precisa trabalhar ou quer trabalhar como dentista. Ou para aquele que não necessariamente quer trabalhar ou continuar a sua vida como dentista aqui, você tem várias e várias outras colocações que vão usar o seu background, sua experiência anterior, para ajudar nesse sentido. Michel, sei que a gente tem pouco tempo, mas só queria que você tecesse aí mais uma meia dúzia de palavras para explicar isso um pouco melhor para os colegas. Olha, o mercado americano, sem dúvida, é o mercado mais forte economicamente, odontológico do mundo. Isso não tem dúvida.
Um higienista, a gente já fez essa pesquisa, um higienista nos Estados Unidos recebe mais que um dentista em Portugal, na Espanha. Tá? Então, assim, e é um lugar onde o dinheiro gira, os investimentos acontecem. Para vocês terem noção, a gente falou de especialização, de clínica geral aqui. Nos Estados Unidos, 21% dos dentistas são especialistas, tem uma especialidade. Tá? E a gente tem um déficit, mais ou menos, nos últimos anos a gente teve um déficit de 4 mil dentistas por ano, recentemente. São 69 universidades de odonto nos Estados Unidos. Num país que tem 340, até mais, 380 milhões de habitantes. Tá? Então, assim, o mercado não dá conta de colocar o número de aporte de dentistas. Não dá. Qual que é a maneira mais fácil? Um imigrante, 2, 3 anos, você está dentro do mercado. Você abre a universidade agora, você abre a faculdade só daqui a 4 anos. Né? Então, assim, é uma luta para se abrir faculdade. Abriram-se 2 agora, tinham 67, são 69. Então, é um mercado extremamente pujante, ele atrai muita gente, ele é extremamente favorável para quem quer trabalhar. Se você é uma pessoa, um técnico dentário, que é super difícil de achar uma pessoa boa de serviço, em qualquer área aqui, super difícil. Você só vai ter o seguinte, você vai ser, uma oportunidade vai ser aberta para você se provar. É só isso. Depois que você fizer uma coisa boa, é uma coisa atrás da outra. Detalhezinho só completando aqui, 6 escolas de prótese nesse país inteiro, turma. Continua aí, mas não dá para continuar, gente. Não dá para continuar, é muita coisa. Então, último recado aqui, vamos terminar. Então, nós abrimos aqui a primeira rodada de patrocínio do nosso podcast, né? Opa. Então, nosso primeiro patrocinador, a Estilos Jalecos Personalizados. E se você está interessado em participar também do podcast com a gente, entre em contato conosco aqui pelo canal mesmo ou pelo Instagram do For Dental Education. E a gente tem um plano bem bacana aqui para você colocar seu nominho aqui, ó. Que muita gente, graças a Deus, está acompanhando e a gente está tendo uma audiência muito bacana. Então, finalizando deixa aqui. Deixa aí para vocês, um abraço, deixa nos comentários, toca o sininho ativa aí, o sininho. ativa o sininho aí que vocês vão receber as novidades daqui para frente. Gente! Não. Por último. Queria agradecer muito o Michel pelo tempo aqui gasto conosco. E essa experiência sua é muito rica, vasta experiência e muito rica. E espero realmente que possa clarear e baixar a luz no caminho de tantos e tantos brasileiros que nos procuram para cá querendo mudar de vida no Brasil. Gente, há como? Tem caminho, tem um jeito de tornar esse sonho uma realidade. Tá ok? Michel, muito obrigado por esses momentos que você se dispôs a compartilhar a sua experiência para a gente. Tenho certeza absoluta que vai ajudar muita e muita gente no nosso Brasil. É isso aí. Uma honra estar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Michel. Valeu. Beijo. Valeu.